O crime de Gabaá e a guerra contra Benjamim. Capítulo 19. O levita de Efraim e a sua concubina. Naquele tempo não havia ainda rei em Israel. Havia um homem levita que residia no fundo da montanha de Efraim. Tomou ele por concubina uma mulher de Belém de Judá. Sua concubina casou-se dele e o deixou para voltar à casa de seu pai em Belém de Judá. E ali permaneceu certo tempo, 4 meses. O seu marido foi procurá-la para falar-lhe ao coração e trazê-la para casa. Levava consigo o seu servo e 2 jumentos. Ao chegar à casa do pai da moça, este vendo, veio alegremente ao seu encontro. O seu sogro, o pai da moça, o deteve, e ele ficou ali 3 dias. Comeram e beberam, e ali passaram a noite. No 4º dia levantaram-se bem cedo, e o levita se preparava para partir, quando o pai da moça disse ao seu genro: Restaram as tuas forças comendo um pedaço de pão, e em seguida partireis. Estando assentado à mesa, eles comeram e beberam juntos, e então o pai da moça disse ao homem: Consente, rogo-te, em ficar mais essa noite, e que se alegre o teu coração. Como o homem se levantaste para partir, o sogro insistiu novamente, e ele passou ainda aquela noite ali. No 5º dia, o levita se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça novamente lhe disse: Restaura primeiro as tuas forças, peço-te, permanece até o fim do dia. Eles comeram então os 2 juntos. O marido levantou-se para partir com a sua concubina e o seu servo. Quando o sogro, o pai da moça lhe disse: Eis que o dia termina e a tarde vem chegando. Portanto, passa conosco a noite. O dia declina, passai a noite aqui, e o que o teu coração se regozije. Amanhã bem cedo partireis, e tu irás para a tua tenda. Mas o homem, recusando passar a noite, levantou-se, partiu, e chegou até a vista de Jebus, isto é, Jerusalém. Levava consigo 2 jumentos carregados e a sua concubina. O crime do povo de Gabaá. Ao chegarem perto de Jebus, o dia tinha caído muito. O servo disse ao seu senhor: Vem, rogo-te, façamos um desvio e vamos passar a noite na cidade dos jebuseus. Seu senhor lhe replicou: Não nos desviaremos de nosso caminho para ir a uma cidade de estrangeiros, aqui onde não há nenhum israelita, mas prosseguiremos até Gabaá. E acrescentou, falando ao seu servo: Vamos, trataremos de alcançar um desses lugares, Gabaá ou Ramá, para ali passarmos a noite. Foram então mais longe e continuaram a sua caminhada. Ao chegarem defronte de Gabaá de Benjamim, o sol escondia. Então eles se encaminharam para Gabaá, a fim de passarem a noite ali. O levita entrou e se assentou na praça da cidade, mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade em sua casa para passar a noite. Veio um velho que, ao cair da tarde, retornava do trabalho no campo. Era um homem da montanha de Efraim que residia em Gabaá, enquanto os do lugar eram benjaminitas. Levantando os olhos, viu o viajante na praça da cidade. Para onde vais? Perguntou-lhe o velho. E de onde vens? O outro lhe respondeu: Fazemos o caminho de Belém, de Judá, para o vale da montanha de Efraim. E de lá que sou. Fui a Belém de Judá. Frequento a casa de Javé, mas ninguém me acolhe em sua casa. Entretanto, temos palha e forragem para os nossos animais. E eu tenho também pão e vinho para mim, para a tua serva e para o jovem que acompanha teu servo. Não precisamos de nada. Seja bem-vindo, disse-lhe o velho. Deixa-me ajudar-te no que necessitares, mas não passes a noite na praça. Então ele o fez entrar na sua casa e deu forragem aos jumentos. Os viajantes lavaram os pés e depois comeram e beberam. Enquanto assim se reanimavam, eis que surgiram alguns vagabundos da cidade, fazendo tumulto ao redor da casa e batendo na porta com golpes seguidos. Diziam ao velho dono da casa: Faze sair o homem que está consigo, para que o conheçamos. Então o dono da casa saiu e lhes disse: Não, irmãos meus, rogo-vos, não pratiqueis um crime.
uma vez que este homem entrou em minha casa, não pratiqueis tal infâmia. Aqui está minha filha, que é virgem. Eu a entrego a vós. Abusai dela e fazei o que vos aprouver, mas não pratiqueis para com este homem uma tal infâmia. Não quiseram ouvi-lo, então o homem tomou a sua concubina e a levou para fora. Eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até de manhã. E ao raiar da aurora deixaram-na. Pela manhã, a mulher veio cair à porta da casa do homem com quem estava o seu marido, e ali ficou até vir o dia. De manhã, seu marido se levantou e, abrindo a porta da casa, saiu para continuar o seu caminho, quando viu que a mulher, sua concubina, jazia à entrada da casa com as mãos na soleira da porta. Levanta-te, disse-lhe, e partamos. Não houve resposta. Então ele a colocou sobre seu jumento e se pôs a caminho da casa. Ao chegar, apanhou um cutelo e, pegando a concubina, a retalhou, membro por membro, em 12 pedaços, e arremeteu a todo o território de Israel. Ora, todo aquele que via isso dizia: jamais aconteceu ou se viu coisa semelhante desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito até hoje. O levita deu essa ordem aos homens que enviou: assim falareis a todos os israelitas. Aconteceu semelhante coisa desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito até hoje. Refleti, consultai entre vós e pronunciai-vos. Capítulo 20. Os israelitas se comprometeram a vingar o crime de Gabaá. Todos os israelitas saíram então, e com um só homem, toda a comunidade se reuniu desde Dan até Bazabeia, e a terra de Galaade diante de Javé, em Masfa. Os chefes de todo o povo, todas as tribos de Israel, assistiram à Assembleia do Povo de Deus, 400.000 homens a pé, que sabiam usar a espada. Os benjaminitas tiveram notícia de que os israelitas haviam chegado a Masfa. Então os israelitas disseram: explicai-nos como se cometeu esse crime. O levita, marido da mulher que tinha sido morta, tomou a palavra e disse: eu chegara com minha concubina Gabaá, de Benjamim, para ir pernoitar. Os senhores de Gabaá amotinaram-se contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava. Eles queriam tirar minha vida e violentar a minha concubina, causando a sua morte. Então tomei a minha concubina e retalhei em pedaços e os mandei a toda a extensão da herança de Israel, que cometeram tal ato ignominioso, uma infâmia em Israel. Todos vós estáis aqui, israelitas. Consultai-vos uns aos outros e aqui mesmo tomai uma decisão. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem e disse: nenhum de nós voltará à sua tenda, nenhum de nós retornará à sua casa. Isto é, o que faremos agora em Gabaá: tiraremos a sorte. E tomaremos de todas as tribos de Israel 10 homens em cada 100, 100 em 1.000 e 1.000 em 10.000, os quais providenciarão mantimentos para o povo, para aqueles que irão tratar Gabaá de Benjamim, conforme a infâmia que ela cometeu em Israel. Assim se reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Obstinação dos benjaminitas. As tribos de Israel enviaram emissários a toda a tribo de Benjamim com a mensagem: que crime é esse que se cometeu entre vós? Agora, pois, entregai-nos esses homens, esses bandidos que estão em Gabaá, para que os executemos e extirpemos o mal do meio de Israel. Mas os benjaminitas não quiseram ouvir os seus irmãos israelitas. Primeiro choques. Os benjaminitas deixaram as suas cidades, se concentraram em Gabaá para combater contra os israelitas. Contaram-se naquele dia os benjaminitas vindo das diversas cidades. Eram 26.000 homens, hábeis no manejo da espada. Os habitantes de Gabaá foram contados à parte, 700 homens de elite. Em todo esse exército havia 700 homens de escol, canhotos, todos eles com a pedra da sua funda. Eram capazes de acertar um fio de cabelo sem errar. Os homens de Israel foram também contados, sem incluir Benjamim. Eram 400.000 que sabiam brandir a espada, todos homens de guerra.
Puseram-se em marcha para ir a Betel, a fim de consultar a Deus. Quem de nós subirá primeiro para o combate contra os benjaminitas? Indagaram os israelitas. E Yahvé respondeu: Judá subirá primeiro. Pela manhã os israelitas saíram e acamparam defronte de Gabaá. Os homens de Israel avançaram para o combate contra Benjamim e se dispuseram em ordem de batalha diante de Gabaá. Mas os benjaminitas saíram de Gabaá e naquele dia massacraram 22.000 homens de Israel. Então o exército dos homens de Israel se encheu de coragem e outra vez se dispôs em ordem de batalha, no mesmo lugar que no primeiro dia. Os israelitas vieram chorar na presença de Yahvé até a tarde, e depois consultaram a Yahvé, dizendo: Devo ainda voltar a lutar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E Yahvé respondeu: Marchai contra ele. No segundo dia, os israelitas chegaram perto dos benjaminitas. Porém, nesse segundo dia, Benjamim saiu de Gabaá ao seu encontro, e massacrou ainda 18.000 homens dos israelitas, todos eles guerreiros hábeis no manejo da espada. Então todos os israelitas e todo o povo vieram a Betel, choraram, ficaram ali diante de Yahvé, jejuaram todo dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão perante Yahvé. E depois os israelitas consultaram Yahvé. A arca da aliança de Deus estava, naqueles dias, naquela região. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, nesse tempo, prestava serviço junto a ela. Eles disseram: Devo sair ainda para combater contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou devo desistir? E Yahvé respondeu: Marchai, porque amanhã o entregarei nas vossas mãos. Derrota de Benjamim. Então Israel dispôs as tropas em emboscadas ao redor de Gabaá. No terceiro dia, os israelitas marcharam contra os benjaminitas e, como de outras vezes, se organizaram em ordem de batalha defronte de Gabaá. Os benjaminitas saíram ao encontro do povo e foram atraídos para longe da cidade. Começaram, como de outras vezes, a ferir alguns do povo pelos caminhos que sobem, um para Betel, outro para Gabaá, pelo campo, uns 30 homens de Israel. Os benjaminitas pensaram: Descemos como da primeira vez, mas os israelitas disseram: Vamos fugir para atraí-los para longe da cidade nos caminhos. Então, todos os homens de Israel abandonaram sua posição e se organizaram em Baal-Tamar, enquanto a emboscada de Israel surgiu de sua posição sobre o ponto fraco de Gabaá. 10.000 homens de elite, escolhidos de todo Israel, vieram contra Gabaá. Recrudesceu o combate, mas os outros não sabiam da desgraça que os aguardava. Yahvé feriu Benjamim na presença de Israel, e naquele dia os israelitas mataram 25.000 homens, todos hábeis no manejo da espada. Os benjaminitas perceberam que tinham sido vencidos. Os homens de Israel cederam o terreno a Benjamim, porque confiavam na emboscada que tinham preparado contra Gabaá. Os da emboscada se lançaram rápidos contra Gabaá. Apareceram subitamente e passaram toda a cidade a fio de espada. Ora, havia sido combinado um sinal entre os homens de Israel e os da emboscada. Estes deviam fazer subir da cidade uma nuvem de fumaça como sinal. Então os homens de Israel que combatiam na batalha recuariam, dando meia volta. Benjamim começava já a matar alguns da multidão dos homens de Israel, uns 30 homens. Certamente nós os vencemos, pensaram eles, como na primeira batalha. Mas o sinal da coluna de fumaça começou a elevar-se da cidade, e Benjamim, ao voltar-se, julgou que a cidade inteira estava subindo em chamas para o céu. Os homens de Israel então deram meia volta, e os benjaminitas se assombraram, vendo que a desgraça lhes acontecera. Eles fugiram diante dos homens de Israel na direção do deserto, mas a batalha os acossava. E os que vinham da cidade os massacraram, atacando-os pela retaguarda. Eles cercaram Benjamim, perseguiram-no sem trégua, e o esmagaram perto de Gabaá, do lado do nascente. 18.000 homens caíram de Benjamim, todos homens valentes. Então eles viraram-lhes as costas
e fugiram para o deserto, para os lados do rochedo de Remon. Pelos caminhos ainda caíram cerca de 5.000 homens. Depois perseguiram Benjamim até cortá-lo. E mataram 2.000 homens deles. O número total dos benjaminitas que tombaram naquele dia foi de 25.000 homens, que sabiam usar a espada, todos homens valentes. 600 retrocederam e fugiram para o deserto na direção do rochedo de Remon. Ali permaneceram 4 meses. Os homens de Israel voltaram aos benjaminitas e passaram a fio de espada a população masculina da cidade, e até o gado e tudo que encontravam. E atearam fogo também a todas as cidades que encontraram. Capítulo 21. Remorso dos israelitas. Ora, os homens de Israel haviam jurado em Massa, dizendo: ninguém entre nós dará sua filha em casamento a Benjamim. O povo voltou a Betel e ali ficou até a tarde na presença de Deus, gemendo e chorando em aflição. Yahvé, Deus de Israel, diziam eles, por que nos aconteceu isso hoje? Que falte uma tribo a Israel. No dia seguinte, o povo se levantou de manhã, bem cedo, e construiu um altar e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Depois disseram os israelitas: qual dentre todas as tribos de Israel não compareceu à assembléia perante Yahvé? Porque no julgamento solene se tinha declarado que todo aquele que não subisse a máscara perante Yahvé certamente morreria. Então os israelitas se encheram de piedade por Benjamim, seu irmão. Hoje, diziam, uma tribo foi cortada de Israel. Que faremos para encontrar mulheres para os que se salvaram? Pois juramos a Yahvé que não lhes daríamos as nossas filhas em casamento, as virgens de Jabes dadas aos benjaminitas. Então eles se informaram, indagando: quem dentre as tribos de Israel não subiu a massa perante a Yahvé? E verificou-se que ninguém de Jabes de Galaade tinha vindo ao acampamento da Assembleia. Contaram-se todos os que tinham comparecido, e efetivamente ninguém viera de Jabes de Galaade. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes com esta ordem: e de passar a fio de espada os habitantes de Jabes de Galaade, inclusive as mulheres e os não combatentes. Assim procedeis: consagrareis ao anátema todos os homens de todas as mulheres que conheceram o leito de um homem. Entre os habitantes de Jabes de Galaade, acharam 400 virgens que não tinham partilhado o leito de um homem, e as trouxeram ao acampamento em Silo, que está na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou então emissários aos benjaminitas, que estavam no rochedo de Remon, para lhes propor a paz. Benjamim então voltou. Foram-lhes dadas as mulheres de Jabes de Galaade que tinham sido deixadas com vida, mas não eram suficientes para todos eles. O rapto das filhas de Silo. O povo se encheu de piedade por Benjamim, porque Yahvé tinha feito uma brecha entre as tribos de Israel. Que faremos para providenciar mulheres para os que restam? Diziam os anciãos da comunidade, pois as mulheres de Benjamim foram mortas. E acrescentavam: como Benjamim possuíram a posteridade, para que uma tribo não seja apagada de Israel. Porque quanto a nós, não mais poderemos dar-lhes nossas filhas em casamento. De fato, os israelitas haviam pronunciado um juramento nesses termos: maldito aquele que der a mulher a Benjamim. Mas disseram-lhes: há a festa de Yahvé que se celebra anualmente em Silo. A cidade está ao norte de Betel, a leste do caminho que sobe de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Recomendaram então aos benjaminitas: ide emboscá-los nas vinhas. Espieis e, logo que as filhas de Silo saírem para dançar em coros, saireis das vinhas e levareis cada qual uma mulher dentre as filhas de Silo, e partireis com elas para a terra de Benjamim. Se os seus pais ou irmãos vierem litigar conosco, nós lhe diremos: conformai-vos, porque não podemos conseguir mulher para cada um na guerra, e vós não podieis dá-las, e eles, porque, nesse caso, leríeis sido culpados. Assim fizeram os benjaminitas, segundo o seu número, cada um tomou, dentre os jovens que dançavam, uma para si, e depois partiram retornando à sua herança. Reconstruíram as cidades e nelas se estabeleceram. Os israelitas então se dispersaram para voltar, cada qual a sua tribo e a seu clã. Saíram dali para sua herança. Naquele dia não havia rei em Israel.
e cada um fazia o que lhe parecia correto. Dá uma pausa aqui e a gente continua no próximo.